Bom dia, povo de Deus. Graça e paz, amém? Para mim é uma alegria muito grande participar sempre aqui com vocês num momento tão especial, né? E eu quero começar desejando parabéns para você. Feliz aniversário, IBA Centro. Parabéns, 5 anos, uma história, né? E a gente tem acompanhado ao longo desses 5 anos o favor de Deus, a graça de Deus, como que Deus é bom, como que Deus tem provido, como que Deus tem protegido, como que o Senhor tem enviado pessoas para esse lugar. E isso é maravilhoso. E o que mais me alegra também é ver quantas pessoas novas, quantas pessoas estão sendo aqui capacitadas, quantas pessoas estão aqui, sabe, se colocando à disposição do Senhor. E nós só podemos celebrar a Deus, celebrar a bondade dEle, porque, afinal de contas, tudo é por Ele, tudo é para Ele, e muito me alegra estar com os irmãos nessa manhã. Que Deus abençoe você, parabéns por fazer parte dessa história. E sem mais delongas, eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Mateus, nós vamos ler a partir do versículo... Mateus capítulo 1, Mateus capítulo 1, nós vamos ler a partir do versículo 1, do 1 ao 17, Mateus capítulo 1, do versículo 1 ao 17, não tem muito erro, o primeiro livro do Novo Testamento, que diz assim a palavra do Senhor: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. E Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá, e Pérez gerou a Esrom, e Esrom gerou a Arão. Arão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Naasson, Naasson gerou Salmão. Salmão gerou de Raabe a Boaz, Boaz gerou de Rute a Obed, e Obed gerou a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi gerou Salomão, da que foi mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, e Abias gerou a Asa. Asa gerou a Josafá, Josafá gerou a Jorão, Jorão gerou Uzias, e Uzias gerou a Jotão, e Jotão gerou a Acás, e Acás gerou a Ezequias. Ezequias gerou a Manassés, Manassés gerou a Amon, e Amon gerou a Josias, e Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos na deportação para a Babilônia. E depois da deportação para a Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, Salatiel gerou a Zorobabel, Jorobabel gerou a Abiúbe, Abiúbe gerou a Eliaquim, Eliaquim gerou a Azor, Azor gerou a Sadoc, Sadoc gerou a Aquim, Aquim gerou a Eliúde, Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar gerou a Matã, Matã gerou a Jacó, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações, e desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações, e desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. Amém, queridos? Vamos orar por mais um instante. Feche os seus olhos. Pai, glorificamos, exaltamos o teu maravilhoso nome nessa manhã, ó Deus. Eu quero te pedir, ó Deus, que o Senhor venha falar conosco através da tua palavra, Senhor. Muito obrigado por esse privilégio, por essa oportunidade, mas o louvor, a honra é toda tua, Senhor. Que o Gênison diminua e que o Senhor cresça e apareça nesse lugar, e que o seu nome, mais uma vez, seja edificado, glorificado, Senhor. E que essa palavra, Deus, possa encontrar em cada coração, Senhor, um sentido, uma direção, uma vida com propósito. Em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Quando nós olhamos para essa palavra, e eu quero começar a refletir a respeito da celebração justamente desse aniversário. E como cristãos, quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos ver que nós
como cristão, nós passamos pela história. E como nós passamos pela história, nós precisamos, muitas vezes, ser como Zanos na mitologia romana, em que ele tinha uma face que, ao mesmo tempo, ele olhava para o futuro e a outra face olhava para o passado. Então, nós, como cristãos, nós também precisamos ter esse entendimento, que nós passamos pela história, nós fazemos parte dessa história. Eu não sei quanto tempo que você está aqui na IBA Centro, mas eu estava ali conversando com o pastor Douglas, e eu me lembro, pastor, lá atrás, na IBA House, quando nós ali, a gente colaborou, não muito, mas nós colaboramos ali naquela reforma, derrubamos parede e fomos fazendo. No primeiro culto, o pastor Douglas estava ali recordando a memória. 8 pessoas. E quando nós chegamos aqui, e ontem nós recebemos uma palavra poderosa através da vida do pastor João Tavares, amém? Guarde essa palavra no seu coração e pratique-a, em nome de Jesus. Quando nós paramos e olhamos esses 5 anos de história da IBA Centro, nós ficamos assim imensamente felizes, porque nós somos incentivados, nós somos encorajados, nós olhamos e temos uma esperança, porque ao longo desses 5 anos, nós temos a esperança que muitas coisas acontecerão nos próximos 5, nos próximos 10, nos próximos 20, 40, 80, 100 e até Cristo voltar, amém? Então, meus irmãos, uma pequena casa ali no bairro Fundim, nessa história. E você pode estar pensando aí, pastor, mas o que tem a ver tudo isso com a genealogia de Jesus? Eu não estou entendendo nada, o senhor só leu um monte de nomes que parece que foi colocado apenas para preencher o fundo ali, o contexto histórico apenas, mas queridos, nós precisamos, quando nós olhamos aqui para o contexto de Mateus, na ótica de Mateus, o porquê do cânon ter escolhido e ter colocado Mateus como o primeiro livro do Novo Testamento, tem um porquê, tem um começo aqui justamente da história de Jesus. Isso faz toda a diferença para mim e para você, porque a história da família de Jesus é muito importante, amém? A história da família de Jesus é importante para nós hoje, foi importante para aquele tempo e ainda continua sendo importante para nós. E a genealogia de Jesus, ela serve para 2 propósitos. O primeiro propósito é nós sabermos de fato quem era Jesus. E os leitores originais aqui, Mateus, ele estava direcionando para o judeu. Ele estava escrevendo, ele estava querendo que os judeus soubessem, de fato, como que eles se encaixavam nessa história. Como que eles faziam parte dessa história. Então, Mateus, ele está explicando quem era Jesus. O segundo propósito é nessa lista de gerações, Mateus, ele está revelando o significado da sua própria história. Todos nós não passamos meramente pela vida por um acaso, tem um significado, tem um motivo. Então, muito tem se falado em propósito, o porquê desse propósito, e esse povo, naquela época, eles estavam em busca de seu propósito. O que fazer, por que fazer, como fazer. Muitas vezes, irmãos, nessa busca e pessoal, ontem o pastor João Tavares falou sobre essa questão de viver o propósito. Muitas pessoas têm se perguntado e têm vivido em busca de propósito. E rapidamente eu quero trazer para os irmãos aqui um ensinamento muito simples. Propósito é diferente de planejamento de vida. Sabe, propósito é diferente de projeto de vida. Projeto de vida você pode ter vários. Você tem um projeto de comprar um apartamento, trocar de carro, comprar uma casa, fazer uma pós-graduação, um mestrado, sabe? E isso tudo, como nós sabemos, tudo isso é lícito, mas isso não é propósito. Para nós entendermos e compreendermos o propósito significa, é tudo que vai além de você, é tudo que envolve outras pessoas. Propósito fala de influenciar pessoas que estão à nossa volta.
E quando a gente entende o nosso propósito, fica muito mais fácil nós gerenciarmos o sacrifício que nós precisaremos fazer ao longo da caminhada. Então o propósito faz todo sentido, e esse povo, essa história toda que nós lemos aqui da vida de Jesus, eles estavam sem propósito, sem entender para que caminho eles poderiam seguir. E o que diferencia uma pessoa que tem propósito, e você tem propósito, amém? É justamente isso, é o quanto você vai agregar na vida das pessoas que vão cruzar o seu caminho. Quanto você vai agregar de Cristo nas pessoas que vão cruzar com você no dia a dia. Então isso é propósito. Pois bem, meus irmãos, essa era a realidade do povo. Um povo que viveram tantas coisas. Foram libertos do cativeiro do Egito, enfrentaram adversidades, receberam ali através de Moisés os mandamentos, a lei. Um povo que viu o mar se abrir diante deles. Um povo que derrubou e enfrentou exércitos muito mais poderosos e venceu tantas batalhas. Mas agora um povo também que tinha se tornado súdito de um império romano. Um povo que estava cativo, um povo que estava sem perspectiva, um povo que estava simplesmente olhando para a glória do passado, sem entender o que vinha à frente. Qual era a perspectiva de futuro? Eles imaginavam até que Deus havia abandonado eles, afinal de contas, 400 anos entre o último livro que foi escrito no Velho Testamento e agora Deus se revelando e falando com o povo. Então, nessa longa história genealógica de Jesus, Mateus ele está querendo dizer qual é o significado da história, não só no passado, mas também agora no presente para a vida daquelas pessoas que Cristo estavam se revelando. Mateus estava dizendo aqui através dessa genealogia que esse povo tinha um propósito. Sabe, meus irmãos, o Deus criador da genealogia, sabe, o Deus da origem, nós precisamos entender que Ele não é, barrado, Ele não é impedido, Ele não é limitado por lei natural, Ele não é limitado por ocorrências difíceis, Ele não é limitado por impérios, por reinados que se levantam, não. Sabe, os planos forjados no inferno contra o povo de Deus jamais vai prosperar, é o que a palavra do Senhor diz para mim e para você em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz que quando Deus age, quando Ele está agindo, nada e nem ninguém pode impedir, amém? E às vezes, meus irmãos, nós podemos estar vivendo um contexto como esse povo, muitas vezes, frequentando a igreja, fazendo parte até mesmo da história da igreja, mas muitas vezes sem uma perspectiva, vivendo momentos pessoais, de lutas, de tribulações, momentos que todos nós passamos. Mas eu quero te falar nessa manhã que assim como Deus fez maravilha naquela época, Deus continua fazendo maravilhas no nosso meio hoje. Amém, meus irmãos? Então os planos do Senhor jamais podem ser frustrados em nome de Jesus. Então, meus irmãos, nós precisamos nesse caso então olhar para essa história, ver como Deus agiu, age e vai continuar a agir em favor dos seus filhos, porque eles não são desamparados. Meus irmãos, a fé cristã, ela é baseada numa coleção de escritos em que datam da antiguidade. A fé cristã, ela é baseada também na história. A Bíblia não é simplesmente um mero livro de história. A Bíblia é o livro de história. E por isso que nós precisamos entender, e muitas vezes nós lemos e queremos passar as páginas rapidamente num contexto como esse. Nós já lemos de maneira corrida e muitas vezes quando nós vamos ler aqui Mateus, nós já queremos pular essa genealogia e vamos lá para o versículo 18. Então nós lemos a história, o que Deus fez pelo seu povo milhares de anos atrás, quando Deus chama Abraão, o nascimento de Isaac, Jacó, né? O que tudo acontece, Davi matando Golias. Nós contamos a história do nosso Salvador de maneira fidedigna, justamente porque nós temos o quê? A palavra de Deus. E isso é muito importante para nós guardarmos a palavra de Deus. E é claro que nesse aniversário,
nós também precisamos lembrar a história dessa igreja. Lembramos da história dessa casa, dessa comunidade. Aqui, muitos batismos já ocorreram. Aqui, crianças já foram consagradas ao Senhor. Aqui, pessoas estão sendo restauradas, curadas, mudada a sorte das pessoas. Aqui nós estamos vendo, levantando diáconos, daqui a pouco consagração, eu creio, muito em breve, de novos pastores, amém? Pessoas sendo levantadas, empoderadas pelo poder que há no Espírito Santo. Então essa história, você faz parte dessa história. Então, meus irmãos, é claro que eu e você, que estamos aqui, nós fazemos parte aqui da IBA Centro, todos nós precisamos ter orgulho e dizer que nós fazemos parte, você faz parte dessa história, assim como Jesus fez parte da história de Israel. Assim como Jesus mudou a sorte daquelas pessoas. Então todos nós somos identificados com essa história de alguma maneira. Então Mateus vem e apresenta Jesus aos leitores agora como filho de Maria e de José, o 28 vezes bisneto de Davi. E nesse contexto, então, ele está explicando que há um porquê, que há um motivo. E meus irmãos, nós só somos o que somos, até certo ponto, fruto do nosso passado. Nós só somos o que somos porque nós temos uma herança. Nós carregamos, sabe, um legado, a nossa criação, a educação que nós recebemos dos nossos pais, as tradições que nós temos, você e eu, essa igreja, todos nós, de certa maneira, então, somos produto de onde nós já estivemos. E muitas pessoas podem se perguntar, quando a gente olha para a palavra, eu não vou entrar no mérito, porque a gente não tem tempo para isso, mas nós vamos ver que foram pessoas comuns, que foram levantadas, que é contada nessa genealogia justamente para nos encorajar. Pessoas que mentiram, pessoas como Abraão, que mentiu, tentou esconder a verdade, prostituta na história, assassinos cruéis. Eu não sei qual é o contexto que você vem, qual é a sua história, mas eu quero te falar, e você sabe disso, que quando Jesus entra na nossa história, tudo muda, tudo é transformado, amém? E a gente olha para essa palavra, e nós precisamos então ser encorajados, porque tudo tem um pequeno começo. Essa igreja começou num pequeno começo. É tudo, eu costumo dizer que nada nasce grande, a não ser monstro de desenho animado, de filme animado. Tudo nasce pequeno. A IBA nasceu pequena, em um apartamento. Apertamento, né, pastor Ricardo? A IBA Centro nasceu pequena, numa casa com aproximadamente 8 pessoas na primeira reunião. E muitas vezes, quando nós estamos vendo tudo isso, as tendas sendo alargadas, a IBA Kids já sendo projetada, já sendo planejada, um plano, né, já sendo estabelecido, tudo isso, às vezes, a gente para e fica pensando, né? Mas eu quero te incentivar. Comece ainda que pequeno. Se envolva nas coisas de Deus, faça algo em prol do reino de Deus. Ontem foi se falado muito sobre isso, sobre propósito, não colocar a mão no arado e olhar para trás. E às vezes você está aqui simplesmente amando esse lugar, participando de tudo isso, assentado numa cadeira confortável, com ar-condicionado, mas eu quero te encorajar e dizer que você, em nome do Senhor Jesus, você é muito mais do que um mero membro da igreja local. Você é um filho de Deus, você é um servo do Senhor, você faz parte dessa história, e Deus quer usar você de maneira poderosa, para que essa casa continue alcançando novas pessoas, amém? Então comece, se envolva nos ministérios, procure a liderança da igreja, pergunte onde que você pode somar, contribuir, se envolva na célula, procure o seu líder, fala: líder, eu quero avançar, eu quero crescer. Se envolva, meus irmãos, se envolvam, sabe, com o voluntariado.
Se envolva em cada ministério, se envolva e faça parte da história dessa igreja de maneira ativa, não um mero espectador, mas pessoas que contribuirão. Mateus, ele sabia também que o passado, ele não é suficiente. Às vezes a gente vê as pessoas falando tanto de um passado. Lá no ministério que eu frequentei. Lá em tantos anos atrás eu fui tão usado por Deus. Mas eu já realizei tantas coisas por Deus. Sabe, meus irmãos, o passado ele não pode ser suficiente para nós, amém? Se você foi usado por Deus no passado, Deus ainda continua querendo te usar no presente, em nome de Jesus. Deus quer usar você poderosamente. Então Mateus, ele queria corrigir essa visão daquelas pessoas que sempre olhavam para um passado de muitas glórias, mas um presente sem perspectiva. E Mateus então agora está apontando para eles para um futuro glorioso, um futuro poderoso. Então nós podemos aprender muito com o nosso passado, e nós aprendemos, e é necessário olharmos e avaliarmos sim a nossa história, o nosso passado. Mas a função mais importante do passado, ele está apontando para um futuro que nós estamos caminhando, amém? E a IBA Centro está caminhando para um futuro ainda mais glorioso em nome do Senhor Jesus. Então a IBA Centro, meus irmãos, ela tem um futuro glorioso em Cristo Jesus. E você faz parte disso, você pode se envolver ainda mais nisso. E Jesus, ele deixou muito claro para os discípulos. Jesus, ele traz os discípulos em esse período que ele passou aqui na terra, ele deixa muito claro, e eles trazia sempre a memória dos discípulos, para eles se lembrarem sempre, não simplesmente do que havia sido feito, mas também Jesus voltou a atenção dos discípulos para a tarefa futura. Jesus realizava sinais, prodígios, mas Jesus sempre mostrando para eles: olha, tem algo ainda a ser feito, vocês farão coisas ainda maiores do que eu fiz. Então Jesus, ele está sempre apontando para frente. O passado foi glorioso, o passado foi abençoado, mas Jesus está deixando claro: olha, vão e sejam minhas testemunhas, vão e façam discípulos de todas as nações, vão e se envolvam, vão e trabalhem na vinha, vão e se disponham, orem para que o Senhor envie também trabalhadores. Ou seja, meus irmãos, o Senhor está preparando desde aquela época trabalhadores, pessoas, irmãos, filhos do Deus Altíssimo para se envolverem nessa obra. Então Jesus, ele nunca deixou que os seus discípulos ficassem vislumbrados no que já haviam acontecido, no que já havia sido feito, muito pelo contrário. Então o propósito deles não era apenas ser encantado onde eles tinham, ser encontrado onde eles tinham estado. Esse não era o propósito deles. Realizamos grandes coisas, multiplicamos pães e peixes, curamos cegos, mortos ressuscitaram. Esse nunca foi o propósito deles. O propósito não era ser encontrado no que já havia sido feito, mas muito pelo contrário, era para o que ainda estava sendo projetado pelo próprio Deus, era o que estava no porvir. Então a nossa fé, ela nasce, ela é nutrida em uma experiência histórica. Por isso que a palavra do Senhor diz que a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então a nossa fé, ela nasce, é nutrida nesse contexto, no que Deus fez por nós, amém? E Deus fez grandes coisas, amém? Deus tem feito grandes coisas, coisas maravilhosas, mas também nos projetando para o futuro. E como igreja hoje, a celebração desses 5 anos, naturalmente, ele volta o seu olhar para a história, volta para esses 5 anos. E essa história tem que ser a sua história também, tem que ser a nossa história da igreja local, em nome de Jesus. O que Cristo fez na sua história? Para e pensa. Como Ele mudou a sua história? Eu paro e olho para a minha história, não tem como eu não me emocionar. Porque eu sei de onde Ele me tirou, eu sei de onde Ele me resgatou.
Eu sei por caminhos tortos que eu andava. Então Jesus, de alguma maneira, impactou, mudou a sua história. E quando Jesus entra na nossa história, meus irmãos, essa história não pode ficar somente conosco. Essa história ela tem que continuar, essa história tem que impactar a vida do vizinho, tem que impactar a vida do familiar, tem que impactar a vida daquelas pessoas que trabalham conosco. Então Jesus, quando ele diz, olha, vão e sejam minhas testemunhas. Porque aquelas pessoas experimentaram, foram testemunhas daquilo que Cristo fez, e Jesus continua fazendo na nossa vida, na nossa história, amém? E o que nós precisamos então fazer? Incluir essas pessoas nessa história. Qual história? Na sua com Jesus, simples. E como foi dito ontem aqui pelo pastor João Tavares, 2, 3, 4 galpões como esse vai ser pequeno à medida que nós resolvermos ainda mais testemunharmos a nossa história com as pessoas que vão cruzar o nosso caminho. Sabe, meus irmãos, é impossível a nossa vida ser mudada e a gente não querer compartilhar com ninguém. Então, nessa manhã, de tudo que está sendo dito aqui, se eu pudesse pedir uma coisa para você, era só isso. Sabe, testemunho daquilo que Deus já fez e está fazendo na sua vida. Compartilhe a sua fé. Traga as pessoas para participarem da sua história. Jesus comissionou a igreja, Jesus nos comissionou para isso. Jesus nos enviou para essa missão de pregarmos as boas novas, de falar para as pessoas que têm uma saída, que elas não precisam padecer. E à medida que o pastor João Tavares ministrava, pregava, eu falei, Deus, não precisa nem de eu pregar, Senhor, é isso mesmo? Como as palavras se encaixaram, como que aquilo que foi ministrado ontem, como que Deus está falando hoje. Então, meus irmãos, nós temos uma missão, amém? E essa responsabilidade é para você. Você tem uma responsabilidade com as crianças dessa igreja. Você tem uma responsabilidade, mulher, em ajudar, em encorajar, em ensinar as crianças a crescerem na palavra de Deus. Todos nós temos, você tem uma responsabilidade com os jovens nesta igreja, os mais experientes, a preparar os jovens para esse mundo, irmãos, que nós estamos vendo aí. Os jovens vão para a universidade e muitos se desviam, por quê? Então nós já temos uma experiência, um conhecimento a mais, precisamos nos envolver e preparar as nossas crianças, preparar os nossos jovens. Precisamos nos envolver e cuidar dos idosos. Nós somos o país que daqui a pouco seremos o país dos idosos, dos velhos. Daqui a pouco tempo, nós teremos mais pessoas idosas do que jovens, do que crianças. E nós, a igreja de Cristo, precisamos estar preparados para isso. E quem vai fazer isso? O pastor Douglas e a pastora Daisy? Sim, mas quem vai fazer isso em nome de Jesus? Vocês, nós, amém? Nós vamos fazer isso, amém? Amém, meus irmãos? Então todos nós temos uma responsabilidade com a comunidade local, com a vizinhança, com os nossos vizinhos, com o nosso ao redor, em proclamar essas boas novas. Então deixe que as histórias de fé, comprometimento, serviço, que são contadas hoje através desses 5 anos da igreja, faça parte também da sua história, para que essa história também fortaleça a sua fé, para que essa história prepare e te impulsione ainda mais para o próximo nível como igreja Paraíba Centro, em nome de Jesus. E para onde nós estamos indo?
não apenas, irmãos, para um crescimento, não apenas para um novo prédio, não apenas para uma nova estrutura, porque nós sabemos, a igreja não é isso, não são paredes, a igreja é o povo, somos nós, amém? Então nós estamos indo, a nossa história, ela tem uma direção eterna, nós estamos indo em direção ao Pai, amém? Então a nossa história aponta não simplesmente para o aqui, para o agora, para um prédio maior. A história da igreja aponta para a eternidade. E nós fazemos parte disso. Na encarnação, morte e ressurreição de Cristo, o mundo ele foi colocado nessa direção do momento final, no qual aponta para que será tanto terminado quanto recomeçado também. E nós fazemos parte de tudo isso. Nós estaremos lá junto com Abraão, com Isaac, com Jacó, José, Maria, e centenas, e milhares, e milhões, e bilhões de pessoas que nós nunca pudemos conversar ou ver, nós nos encontraremos, amém? E nós fazemos parte dessa história. A minha história, a sua história, a história da igreja, aponta, flui para a eternidade. E a igreja, o cristianismo, sabe, é esperança para o mundo. Olhando para o futuro, não existe outra opção. Olhando para o passado, não tem outra opção. Olhando para o presente, não tem outra opção. Olhando para o futuro, só tem uma opção. É a igreja local. É a igreja local que vai mudar, sabe, o contexto. É a igreja local que muda uma cidade. E ontem, quando o pastor João Tavares, ele perguntava, qual é o seu sonho? O que você sonha? Eu fiquei pensando ali, né? Falei, Deus, meu sonho é ver Uberlândia conhecida como a cidade em que o Senhor está ali, o Senhor está aqui. Você já imaginou, irmãos, uma cidade em que praticamente 80, 90% das pessoas amam o Senhor Jesus? Um coração rendido, um coração transformado, um coração impactado pela presença de Deus. Aí não vai ficar na cidade, porque uma cidade que é transformada, uma cidade que é impactada, irmãos, ela corre os 4 cantos da terra. As pessoas vão querer saber o que é que está acontecendo em Uberlândia, o que é que está acontecendo em Minas Gerais, o que é que está acontecendo no Brasil. E todos nós somos chamados para participar dessa história. Nós só precisamos nos envolver e dizer, Senhor, eis-me aqui. Sabe, meus irmãos, a igreja, ela é a primícia do reino de Deus. É o primeiro alvorecer. A igreja, ela é o primeiro ponto, é o inicial, sabe, desse alvorecer da presença de Deus, da ação de Deus. O propósito da igreja, então, é tanto celebrar a fidelidade, a bondade, a misericórdia, a graça e a providência de Deus através da história, mas também o propósito da igreja, o nosso propósito é nos mover, é ser transformado, para que assim também nós possamos transformar esse mundo à nossa volta com amor, e não qualquer tipo de amor, como nós temos visto amor muitas vezes falado da boca para fora. Não. É o amor de Cristo. É um amor que um dia nos constrangeu. É um amor que um dia nos transformou. Amém? Então, essa é a igreja abençoada. Essa é uma igreja que tem uma história, que tem um contexto. E eu quero te convidar a ficar de pé no seu lugar nessa manhã, em nome de Jesus. Você faz parte dessa história, meu irmão. Você faz parte dessa história, minha irmã. Assim como aquele povo, daquela genealogia, fez parte da história de Cristo. Hoje, eu e você fazemos parte dessa história. E o Senhor nos chama para vivermos de maneira ativa, para sermos protagonistas dessa história.
para sermos pessoas que vão fazer a diferença aonde nós estivermos. Sabe, meus irmãos, através da história e da genealogia, nós aprendemos que a genealogia de Jesus, nós vemos que Deus sempre cumpre a sua promessa. Deus cumpre a sua palavra, Deus cumpre a sua promessa. E se você tem promessa de Deus, e todos nós temos, amém? Deus tem promessa para a sua vida, amém? Deus tem planos para a sua vida, amém? Deus quer usar você poderosamente, amém? Então, essa promessa que Deus tem para a sua vida, ela vai se cumprir em nome de Jesus. Ela vai se cumprir. Quando nós olhamos também para essa genealogia, nós vemos que Jesus, o Deus encarnado, nós servimos a um Deus incrível. Nós servimos a um Deus de coisas poderosas, de coisas incríveis. E esse Deus de coisas incríveis utilizou e continua a utilizar pessoas comuns, como eu e você. Eu não sou diferente de você. As pessoas que estão aqui nesse altar não são diferentes de você. Todos nós somos pessoas comuns. A única, às vezes, diferença é se nós estamos dizendo sim para o Senhor. Você pode ser que esteja participando dessa história, como eu disse, há pouco tempo, ou praticamente desde lá do início. E muitas vezes nós queremos parar, nós queremos, porque muitas vezes ficamos cansados, sobrecarregados. Mas sabe por quê? Porque muitas vezes são poucos fazendo tudo. E nós precisamos ser o sustento para o outro. Nós precisamos ser o suporte para o outro. Nós precisamos ser o ombro para o outro. Nós precisamos ajudar um ao outro na caminhada. Pessoas comuns. Eu não tenho nada diferente do Keiner. Nada. Pastor Douglas não tem nada diferente de vocês, irmãos. Todos nós precisamos e podemos e devemos dizer sim para o Deus dessa história. Sabe, nessa genealogia nós vemos então que Deus ele escreve uma linda história de amor e deseja que nós testemunhemos desse amor para os outros. Efésios capítulo 2, do versículo 20, diz que Deus é capaz, Ele é poderoso para fazer o que? Infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que opera em nós. É o poder dele que opera em nós. Não somos nós. Então, em outras palavras, Deus, Ele pensa, Deus, Ele planeja, Deus, Ele realiza coisas em um nível que nós ainda não compreendemos, que vai além de nós. E é isso que Deus quer fazer na sua vida, em nome de Jesus. Se você está planejando, se você está buscando propósito, entenda que o seu propósito é justamente esse, influenciar pessoas. O propósito vai além de você. E se nesses planos, nos seus próprios planos, se você não tem considerado o plano de Deus, reveja. Você precisa reconsiderar. Porque todo plano que nós estabelecemos e traçamos sem o Senhor, não tem como encontrarmos êxito, não tem como encontrarmos sucesso. Sabe, confia a sua vida a Cristo. Confia os seus planos, confia o seu projeto de vida. Sabe, entregue hoje, nessa manhã, a sua vida, os seus planos, porque Ele é fiel. Deus, Ele quer fazer algo novo, amém? E quando Deus planejou fazer algo novo, Ele envolveu o Filho dEle, Jesus. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Deixa o Espírito Santo ministrar no seu coração nessa manhã. Como que você pode se envolver nessa história? Senhor, eu digo a ti.
cantar mais uma vez. Cante isso com verdade. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Eu queria que nessa manhã você repetisse comigo uma oração dizendo: Senhor meu Deus, nesta manhã eu recebi a sua palavra e ela gerou fé em meu coração. E por isso agora eu me arrependo dos meus pecados. Eu me arrependo do meu passado. Eu creio com o coração e confesso publicamente que Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador. Escreve, ó Deus, o meu nome no livro da vida, porque nesta manhã eu faço uma aliança com Cristo. Amém, Jesus.